Durante a sua estadia em Moscou, o presidente Lula, né, lembrou da proposta elaborada pela China e pelo Brasil, né, para uma negociação de paz na Ucrânia, a proposta que foi apresentada em maio do ano passado, né? E além de lembrar dessa proposta, o presidente Lula voltou a se apresentar o Brasil, pelo menos, né, como possível mediador da paz na região. Aquele protocolo de maio do ano passado, que foi coproduzido pelo Celso Amorim, ainda tem chance de ser acionado e de transformar o Brasil num ator relevante para essa negociação? Quem começa respondendo é o Leonardo Sacramento. Bom, acho que não, né? Acho que assim, obviamente uma proposta. Bom, se a proposta fizer sentido para a Rússia e para os Estados Unidos, sim, né? Se não fizer sentido, muito simples assim, se não fizer sentido, não. Tá? Não é uma questão de se em algum momento, né, no processo político de negociação, algum elemento ali, né, do protocolo, né, Clube da Paz, etc., como foi denominado também, fizer sentido para todas as partes, diga-se de passagem, né, pode ser, né, mas eu, sinceramente, hoje eu não vejo qualquer possibilidade. Não há motivo para os Estados Unidos hoje. Veja, os Estados Unidos o Trump ele fez uma reflexão muito explícita, grosseira e que alguns até classificaram como uma barbeiragem, mas que dentro da sua perspectiva fez todo sentido. Ele deu literalmente um esporro no Zelensky, publicamente, né, numa armadilha criada. Tem aquela foto pitoresca no velório do Papa Francisco, os dois com dois banquinhos, num salão gigantesco, o tamanho de uma quadra de futsal. E, assim, o posicionamento, é lógico que ninguém aqui sabe que foi discutido, mas o posicionamento, o gestual, a forma como os dois estavam colocados ali, parece que foi na mesma linha do que foi colocado, do que foi feito ali no Salão Oval, na Casa Branca. Ou já houve a negociação ali dos minérios, né, em alguma medida, para os Estados Unidos. Está na mesa, e o Trump fala constantemente da necessidade de pagamento do que os Estados Unidos investiu, colocou como dinheiro, como o Bruno falou, na guerra da Ucrânia. Né? Então, assim, ganha em todos os sentidos, né? Ganhou com a guerra, né? A indústria de guerra ganhou com a guerra, e ainda há uma possibilidade de utilizar aquilo que já ganhou, né, financeiramente falando, do ponto de vista do lucro, mas como moeda de troca para, enfim, em relação à Ucrânia, né, sobre apropriação de recursos naturais ucranianos. Então, eu não vejo hoje possibilidade de uma negociação tradicionalmente diplomática. Acho que é esse o ponto, tá? Aquilo que o Itamaraty está tão acostumado, eu acho que até o Itamaraty, nós falamos isso no último encontro, quando discutimos a questão da Índia e do Paquistão, da Caxemira, o Itamaraty ele tem uma diplomacia que talvez não caiba mais à diplomacia contemporânea, né? Então, obviamente, faz parte do Itamaraty estabelecer uma proposta, mas, sinceramente, a dinâmica política hoje, a dinâmica geopolítica, provavelmente exige uma outra diplomacia. E essa diplomacia não envolve um clube da paz que vai negociar isso de comum acordo, porque todos racionalmente concordariam. Isso, o ponto aqui é dinheiro, né? Esse é o ponto aqui. Obrigado, Leonardo. Passando a palavra para o Bruno Lima Rocha. Então, complementando o que o colega falou há pouco, estava pensando, né? É um jogo hipotético. Onde o Brasil poderia entrar nessa negociação? A gente tem um histórico importante, 2014, 2015, no acordo nuclear do Irã, que o Brasil fez
uma aproximação diplomática via G20 com a Turquia, chegou a um acordo, uma parte da assessoria direta de segurança nacional do governo Obama II queria o acordo, tanto é que assinou. O próprio Brzezinski queria reatar relações com o Irã, falava isso abertamente para tudo quanto é lado. Só que aí depois veio o Trump e rasgou em cima. Então, aonde seria possível, minha modestíssima opinião, e especulando, o Brasil entrar? O Brasil entraria abalizado pelos BRICS, abalizado pelos sócios maiores do BRICS, Rússia e China. E o Brasil tem um interesse direto, isso é muito interessante falar, né? Ele tem um interesse direto na pacificação desse conflito, não só por princípios, por dois fatores. O Brasil tem o trigo ucraniano como complementar ao trigo argentino e tem na base de produção de fertilizante russo um complemento dos insumos. Né? Nem tudo é Bayer, quase tudo é Bayer, mas nem tudo é Bayer. Tá? Então tem misturadoras que operam Brasil adentro, que tem origem russa em grande parte, é mais barato, tá? E aí tem uma composição de mercado também com misturadoras fertilizantes do Irã e do Turcomenistão. E na hora do vamos ver, tu não sabe onde é que é quem. Mas tudo sai pelo Mar Negro, tá? Tudo passa pelo Bósforo, tudo passa ali por aquele canal que a Turquia controla. Então, é possível criar uma atmosfera de negociação onde o Brasil entre. Tá bem? Eu diria que as chances são menores, tá certo? As chances são menores que a gente gostaria que fosse. Como falou o Leonardo, já não está mais tão fácil esse tipo de convencimento coletivo. O caso agora da Índia e Paquistão, a imprensa ocidental vendeu uma mentirada danada. O chanceler iraniano visitou Islamabad, visitou Nova Delhi, antes e durante o conflito, 2 vezes pelo menos, para tentar apaziguar na própria região. E aí sim, aí na hora de fechar o cessar-fogo, pelo menos o nominal, teve uma noite de telefonemas da Casa Branca, do próprio Trump, falando com os 2 premiers, né? O do Paquistão e o da Índia. Diante dessa abertura desse, aspas, da diplomacia presidencial, que ela é mais agressiva e mais improvisada, é nessa janela que eu creio que o Brasil pode entrar. Mas precisa ser avalizado pelos pares dos BRICS. E é um movimento ainda mais de aproximação com esse eixo da economia asiática, muito mais do que uma parcela do Itamaraty gostaria, ou que a mídia brasileira permitiria, ou que o Centrão gostaria, ou que todo o pânico que se tem nesse país em relação aos Estados Unidos gostaria. É como eu vejo. Obrigado, Bruno. Júlia Almeida, o Brasil pode jogar esse jogo? Eu também avalio ser bastante difícil, né? Acho que além dos elementos já colocados aí pelo Leonardo e pelo Bruno, acho que tem aí um outro elemento também, né? Que é, assim, a dinâmica das disputas entre os países hoje, onde se localiza o Brasil, né? Eu acho que também nessa geopolítica aí internacional e aonde o Brasil está conseguindo transitar mais e onde ele está transitando menos, né? Essa tentativa, né, de um protocolo para ajudar no cessar-fogo do ano passado, eu acho que ela é uma posição importante na medida também que aproxima, né, aí, a China e do Brasil como uma interlocução, né, uma interlocução unificada. Eu não sei se vocês viram também, mas agora eles também lançaram uma carta, faz 2, 3 dias, um pouquinho antes do encontro, né, que aconteceu. China e Brasil lançam uma carta saudando as negociações, né, e sugerindo um cessar-fogo. O Lula diz que ligou para o Putin, né, para que ele, de fato, comparecesse à reunião e tivesse, né, essas medidas. Então, eu acho que ele se coloca, né, como um interlocutor internacional, e, né, isso, enfim, faz parte do jogo, mas me parece, aí um pouco linkado à questão anterior, que esse traquejo, né, e acho que ele tem, o Lula hoje, também um traquejo, né, com a China e com a Rússia, até nesse sentido poderia, né, pelos BRICS, cumprir um papel, mas eu acho que aí tem a questão dos Estados Unidos também, né, que é um elemento central, né, nessa disputa e nesse jogo. E como o Trump negocia e como objetivamente está também essa relação entre Brasil e Estados Unidos e também Brasil e Ucrânia, né? Vamos também lembrar todas as tensões relacionadas
né, a posição do Zelensky com os incômodos. Inclusive, né, o Brasil foi bastante criticado de comparecer às comemorações dos 80 anos do fim, né, da vitória da Segunda Guerra Mundial, reivindicada aí, né, pela Rússia como sendo, né, a sua principal aí contribuição para esse desfecho da Segunda Guerra Mundial. Então, também teve muita crítica desse processo, e críticas que são sistemáticas, exatamente, não só essa posição de diálogo brasileiro com a Rússia, né, e aí uma série de interesses comerciais, como também a nunca ter se colocado, né, da maneira como os Estados Unidos e a OTAN desejavam, né, dentro dessa disputa durante muito tempo. Então, também eu acho que não é fácil cumprir um papel dessa natureza quando você tem uma localização que tem uma dificuldade de diálogo com os Estados Unidos e com a Ucrânia, e que tem um pró aí mais evidente de relações mais firmes com a Rússia, né? Então, também não acho muito que teria essa condição também pela localização geopolítica e pelos atores envolvidos dentro dessa disputa, né, geral. Agora, é isso, né? Essa dinâmica toda depende de quem ganha mais, né? Eu acho que esse é o ponto agora. Né? O cessar-fogo depende do arranjo econômico, né, e das disputas territoriais, de alguma maneira, né, da repartição desse espólio que virá, né, inclusive pelas dificuldades econômicas